Você já sentiu aquela pontada no peito quando a mulher que você deseja olha para outro homem com aquele brilho nos olhos que ela nunca teve com você? Você está prestes a descobrir algo que desafia tudo o que você pensava saber sobre o desejo feminino. Uma dança milenar entre corpos e mentes, onde a maioria segue regras que nunca funcionaram, enquanto poucos conhecem os movimentos secretos que transformam a atração em obsessão. Não estou falando de truques baratos ou enganos cruéis, mas de algo muito mais profundo e perturbador. A percepção de que tudo o que lhe ensinaram sobre como conquistar o coração de uma mulher era uma mentira cuidadosamente construída para mantê-lo na mediocridade emocional. Se isso já te fez pensar por um segundo, deixe seu like agora, pois o que estou prestes a revelar para você pode mudar sua vida para sempre. Este conhecimento é tão poderoso que apenas cerca de 3% dos homens o conhecem e aplicam. Você está pronto para fazer parte dessa elite? Vamos juntos nessa jornada pelas sombras. Você conhece aquela sensação devastadora de ser eternamente transparente para as mulheres pelas quais está realmente interessado, como se você fosse um fantasma benevolente condenado a observar das sombras, enquanto outros vivem a vida que você deseja. Aquela frustração que te corrói quando você acaba sendo o amigo gentil que ela procura para desabafar sobre o idiota com quem está. Enquanto você finge compreensão por dentro, você fica dilacerado pelo desamparo. Tudo isso termina hoje. Sejamos diretos e implacavelmente honestos consigo mesmo. Você já tentou de tudo, certo? Você já comprou aquela colônia cara pensando que o perfume lhe daria confiança. Você já tentou impressionar com presentes caros acreditando que dinheiro compra carinho. Você já era aquele cara super atencioso que responde as mensagens na hora porque achava que disponibilidade constante era sinônimo de interesse genuíno. E onde tudo isso te levou? Direto para a zona de amizade, para aquele limbo emocional onde as boas intenções se tornam invisibilidade romântica. A verdade brutal é que você foi programado para falhar desde o início. A sociedade, os filmes românticos, até a sua própria mãe, todos lhe ensinaram o caminho errado. Eles disseram para você ser gentil, educado, respeitoso. E não me interpretem mal. Essas são qualidades importantes para ser um bom ser humano. Mas sozinhos, isolados de outros elementos mais primitivos e poderosos, eles não criam aquela atração incontrolável que torna uma mulher incapaz de tirar você da cabeça. Você sabe o que o cria? A tensão, o mistério, um pouco de perigo calculado que ativa seus instintos mais profundos. Pense comigo por um momento. Por que aquele cara que nem é tão bonito consegue conquistar todos eles? Porque ele tem aquela confiança inabalável que faz as mulheres gravitarem em torno dele como os planetas ao redor do Sol. Porque ele entende algo fundamental que você ainda não entendeu. A sedução não ocorre na lógica, não se desenvolve no âmbito das conversas racionais e dos argumentos convincentes. Acontece instintivamente, no seu subconsciente, naquelas camadas primitivas do cérebro, onde as decisões são tomadas antes mesmo que a mente consciente perceba. Você acha que as mulheres escolhem conscientemente por quem se apaixonam? Claro que não. É o seu cérebro primitivo que decide. Aquela parte ancestral que vem dos tempos das cavernas, quando a sobrevivência dependia da escolha do parceiro certo. E esse cérebro não se importa com flores ou jantares caros. Ele não se emociona com gestos românticos tirados de filmes. Preocupa-se com sinais de valor, domínio social e capacidade de proteção. Agora, antes que você pense que estou dizendo para você se tornar um homem das cavernas, não se preocupe. Não se trata de ser rude ou desrespeitoso. Trata-se de compreender a dança ancestral entre corpos e mentes que ocorre na sedução. Passei mais de 10 anos estudando isso, testando-o no campo de batalha das interações humanas, observando o que funciona e o que desmorona miseravelmente. E o que descobri vai contra tudo o que é pregado pelos especialistas em relacionamento que vendem conselhos doces, mas ineficazes. Quer saber o segredo que ninguém te conta? As mulheres não querem um homem que esteja sempre disponível, que esteja presente sempre que elas estalam os dedos. Elas querem um homem que tenha opções. Um homem que não precise delas para se sentir completo. Paradoxal, não é? Quanto menos você precisar, mais ele irá querer você. É uma contradição que desafia toda a lógica romântica, mas é uma verdade psicológica tão sólida como as leis da física. Nas profundezas da alma feminina, esconde-se uma verdade indescritível. Uma fome primordial que nenhuma modernidade foi capaz de domesticar. Aquela sombra dançante entre o desejo e a rejeição. Esse abismo entre o que seus lábios pronunciam e o que seu corpo deseja. Você sente isso? Aquele tremor que percorre a espinha quando você entende isso.
Esse amor é mais antigo do que suas palavras para nomeá-lo, mais selvagem do que suas tentativas de contê-lo. Existe um monstro que toda mulher tem escrito em seu DNA. Um monstro que nem ela entende. Um monstro que a faz desprezar o homem que a adora e desejar aquele que a ignora. Você sabe por que as mulheres dizem que querem um homem sensível, mas acabam com aquele que as faz chorar? Não é masoquismo, é pura biologia. Durante milhões de anos, as mulheres que sobreviveram foram aquelas que escolheram o guerreiro, não o poeta. Ao caçador, não ao filósofo. O homem que poderia matar por ela, não aquele que morreu por ela. E esse programa continua funcionando todos os dias. Mas como demonstrar isso sem se tornar um idiota insensível? Como você cria essa aura de interesse altruísta sem parecer falso ou calculista? Isso é exatamente o que o sistema que estou prestes a revelar irá lhe ensinar. Existem 4 pilares fundamentais que irão transformar você de um cara comum em um imã de atração. Preste atenção porque o que vem é ouro puro, destilado de anos de observação e prática. A sedução não começa com um simples olá educado que desaparece no ar sem deixar vestígios. Começa com uma ruptura, uma fratura no que era esperado. Uma faísca no silêncio que desperta nela algo adormecido. Esqueça tudo o que lhe contaram sobre apresentações tradicionais. Esqueça aquele robótico, como vai você, que morre no momento em que é proferido e que imediatamente o classifica como apenas mais uma interação no grupo. O primeiro passo não é ser gentil ou inofensivo. Trata-se de assumir o controle do ritmo emocional desde o primeiro segundo, estabelecendo que você não é apenas mais um na manada de homens previsíveis que se aproximam dela com as mesmas falas cansadas e as mesmas abordagens que ela já ouviu 1000 vezes. Imagine se aproximar dela, mas em vez de ser previsível como todo mundo, você diz algo como: você tem cara de alguém que odeia a conversa fiada, mas secretamente ama o caos. Naquele momento, algo muda em sua expressão. Ele faz uma pausa, pisca, seu cérebro disparando como um motor que acaba de receber combustível de alta octanagem. Por que isso está acontecendo? Porque você interrompeu o padrão automático dele, aquele filtro mental programado para excluir automaticamente homens genéricos que se aproximam dele. Nesse momento, você não é mais um deles. Você me deixou curioso, e a curiosidade é a porta de entrada para o desejo. Isso é o que a maioria dos homens nunca entende. A primeira frase é a base de todo o jogo que vem depois. É como o lance inicial do xadrez. Define o ritmo de todo o jogo. Define o campo de batalha emocional. Se você abre fracamente com algo comum e previsível, você já ficou na defensiva. Você passará o resto da interação perseguindo-a, tentando recuperar o terreno perdido. Mas se você abrir forte com algo inesperado, poético ou um pouco absurdo, você ganha a vantagem do quadro. Agora ela está no seu mundo, seguindo suas regras. Isto é movimento. Não se trata exatamente do que você diz. É sobre quão nitidamente você elimina o ruído do dia a dia. Trata-se de projetar um sinal psicológico claro. Não estou aqui para impressioná-lo desesperadamente. Estou aqui para ver se você vale a pena jogar. E isso não é apenas verbal. É energético. É o seu tom, o seu timing, a calma deliberada no seu jeito de falar. Aquele leve sorriso como se você já soubesse como tudo isso vai acabar. Homens que se aproximam de você com frases previsíveis e de alta frequência são descartados pelo seu subconsciente em segundos. Mas um homem que caminha com uma sensação de imprevisibilidade controlada torna-se numa questão que ela quer ver respondida. Nunca se esqueça disso. As mulheres são atraídas por aquilo que não entendem imediatamente. Então seja o enigma, seja o rompimento, seja o homem que fala não para impressionar com palavras bonitas, mas para provocar algo dentro dela que ela havia esquecido que podia sentir. Olhe no espelho. Você vê aquele homem bom, aquele cavalheiro educado que abre as portas para ela e diz que ela é linda todas as manhãs. Esse homem é invisível para ela. Pior que invisível, é previsível. E previsível na linguagem secreta do desejo feminino é sinônimo de morte. Você acredita que amor é comunicação, compreensão, ternura? Ela diz que também acredita nisso. Mentira. O seu corpo não mente quando responde ao homem que a desafia, que a confronta, que não precisa dela. Você já percebeu como os olhos dela brilham quando ela fala do ex que a tratou mal? Como sua voz muda quando ele menciona o chefe arrogante que todo mundo odeia? Esse brilho não é trauma, é desejo em sua forma mais pura. O monstro que toda mulher deseja não é violento, não é abusivo. É algo muito mais sutil e poderoso. É imprevisível. Ele é o homem que não pode ser domesticado, categorizado ou controlado. E você? Você é um livro aberto.
Ela sabe exatamente o que você dirá, o que dirá, como reagirá. Você está seguro, está estável, é tudo o que ela diz que quer e por esse mesmo motivo é tudo o que a biologia dela rejeita. Quando o seu primeiro movimento a faz parar e pensar, o jogo é seu. Você criou aquela primeira faísca que pode se transformar em fogo se souber como atiçar as brasas. E isso, meu amigo, é apenas a porta de entrada para um mundo de possibilidades que o homem comum nem sabe que existe. É aqui que toda a base da atração começa a se transformar em algo inquebrável, algo intocável, algo extraordinariamente raro no mundo moderno. Confiança não é o que você diz, é o que você não precisa dizer. Veja, ela sente tudo antes de você abrir a boca. Leia sua essência. Observe como você se senta, por quanto tempo mantém contato visual, se sua presença preenche a sala ou implora por espaço. A verdadeira confiança é silenciosa. Ele caminha sem avisar, fala devagar, move-se com segurança e, acima de tudo, não teme a perda. Essa é a atitude que você precisa incorporar. Não preciso de você, mas também não tenho medo de você. Essa é a postura que vira toda a dinâmica do poder de cabeça para baixo. E uma vez que você a aprende, ela começa a se qualificar para você, em vez de você ter que provar seu valor para ela. Deixe-me torná-lo visual para que você entenda completamente. Pense na última vez que você entrou em um showroom de automóveis. O vendedor que te assediou, que grudou em você como uma sombra, que ficou perguntando: você gostou? Quer experimentar? O que você acha? Ele irradiava um desespero que você podia sentir e você instantaneamente teve a vantagem porque a carência dele diminuiu seu valor aos seus olhos. Agora imagine outro vendedor. Ele cumprimenta você com calma, mostra o carro com elegância e depois sai silenciosamente. Ele sabe o que está oferecendo. Ele sabe que você sentirá isso se for certo para você. De repente você sente a necessidade de provar que merece o tratamento. Você começa a fazer perguntas. Você começa a justificar seu interesse. É exatamente a mesma coisa na sedução. Quando você demonstra que sua vida é completa, rica em propósito, cheia de alegria, ancorada em força, com ou sem ela, você se torna o prêmio, não o caçador desesperado, não o mendigo emocional implorando por atenção. E as mulheres não perseguem homens de quem sentem pena. Elas perseguem homens que respeitam, homens que representam algo que desejam alcançar ou experimentar. Como você irradia essa atitude através do seu corpo? Porque as palavras mentem, mas a energia nunca mente. Ombros relaxados, mas fortes. Postura ereta que fala de dignidade. Contato visual inabalável que não pede desculpas por existir. Respiração lenta e constante. Movimentos precisos e intencionais como se você fosse o dono do próprio tempo. Sem mãos trêmulas, sem pernas saltando nervosamente, sem fala rápida e ansiosa. Você fala como se confiasse no seu silêncio, pois estudos mostram que mais de 90% da comunicação é não verbal. Ela não apenas ouve você, ela sente você em cada fibra do seu ser. E se a sua energia disser, por favor, me ame, ela se afastará mesmo que as suas palavras digam algo completamente diferente. Mas se a sua presença diz, você pode se juntar a mim, mas não me curvo para obter aprovação. Ele se inclina em sua direção porque o desapego é inebriante, é viciante. É o que a maioria dos homens nunca consegue transmitir. Este é o paradoxo que muda tudo. Quanto menos você busca validação, mais seu valor aos olhos dele se multiplica. Então lembre-se, não persiga a atenção dele. Persiga seu próprio poder interior. Porque quando um homem se torna magnético por dentro, tudo que está fora começa a orbitar ao seu redor como se fosse o centro gravitacional de seu próprio universo. Schopenhauer sabia disso. O amor é o truque da espécie para se manter viva, mas ficou aquém. O amor não é apenas engano, é guerra. E nesta guerra, o homem civilizado perde sempre. Você sabe o que uma mulher realmente procura quando diz que deseja uma conexão emocional? Ele quer sentir, não pensar, sentir. E os sentimentos mais poderosos não vêm da segurança. Vêm da incerteza, do risco, do perigo controlado. O monstro que ela deseja é o homem que a faz duvidar. Você me ama? Você não me ama? Você vai ligar de novo. Ele está com outra pessoa. Essa montanha-russa emocional é mais viciante do que qualquer droga. E você, com seu amor incondicional e disponibilidade absoluta, está em reabilitação forçada. Você é metadona quando ela quer heroína. Napoleão conquistou a Europa, mas não conseguiu conquistar Josefina. Por quê? Porque ele precisava dela mais do que ela precisava dele. Ele escreveu cartas desesperadas no campo de batalha, enquanto ela dormia com outras pessoas em Paris. O imperador do mundo reduzido a um mendigo emocional.
Parece familiar? Claro que sim, porque você também implorou. Você implorou por migalhas de atenção enquanto ela organizava festas para aqueles que nunca pediram nada. O monstro não implora. O monstro está com fome, mas não por ela. Ele tem fome de conquista, de propósito, de poder. E essa fome, aquela que ela não consegue saciar, é exatamente o que a deixa louca. As mulheres não são masoquistas. São estrategistas evolucionistas inconscientes. A sua biologia os programa para procurar o homem cuja atenção é valiosa porque é escassa. Se a sua atenção for gratuita, ilimitada e incondicional, então ela não vale nada. É economia básica aplicada ao desejo. O homem é um lobo para o homem, disse Hobbes. Ele estava errado. O homem é um cordeiro para a mulher quando se esquece que nasceu lobo. Esta é a mais contraintuitiva de todas. A arte sedutora de recuar bem no auge da conexão. Não porque você não se importe, mas porque entende uma das verdades mais poderosas sobre o desejo feminino. A nostalgia cria obsessão. O vazio gera uma saudade desesperada. Você conhece aquele momento perfeito em que a conversa flui sem esforço, em que os sorrisos surgem naturalmente, em que ela está completamente presente com você, absorta em sua presença, atenta a cada palavra que sai da sua boca. Esse não é o momento de seguir em frente e extrair até a última gota dessa conexão. Essa é a hora de partir, de desaparecer, justamente quando tudo parece mais vivo e promissor. Sim, exatamente. No ponto mais alto. Justamente quando parece mais elétrico e cheio de possibilidades. Você simplesmente diz: eu adoraria ficar mais tempo, mas tenho que ir. Vamos continuar em outra ocasião. O que acontece a seguir não é lógico. É completamente químico e primitivo. Seu cérebro libera dopamina em quantidade considerável, e então você desaparece. Você acabou de se tornar o episódio que termina em suspense. A música que termina na melhor parte. O livro que fecha justamente quando a trama fica interessante. Pense na última série viciante que você assistiu. Não explicou tudo, não resolveu todas as tramas, deixou você com fome demais. É isso que você deve se tornar. Não o filme de 3 horas que se arrasta até que todos percam o interesse. Mas sim, o episódio tenso e cheio de tensão que te deixa sem fôlego e contando os dias até a próxima temporada. Isso significa que você não responde quando ela lhe envia uma mensagem. Você não atende todas as chamadas como se estivesse esperando ao lado do telefone. Você vive sua vida. Você se move pelo seu mundo como um homem em uma missão. Um homem que tem escolhas, propósito, gravidade própria. Porque quando ela percebe sua ausência, seu radar emocional é ativado de uma forma que ela não consegue controlar. Onde você está? Com quem está? Por que você não respondeu? E naquele momento ele não está apenas pensando em você, ele está sentindo você. Agora você está na mente dele dando voltas, tocando sua voz, relendo seu último texto como se fosse um código secreto que ele precisa decifrar. Esta é a mudança crucial quando ela começa a prosseguir, não por estratégia, mas por tensão, emoção não resolvida, uma fome de resolução. Isso é o que a maioria dos homens nunca entende. Eles permanecem por muito tempo, respondem muito rapidamente, eliminam toda a atenção, e ao fazê-lo, matam o desejo em seu berço. Mas você aprenderá a ir embora com elegância, a deixá-la com um gostinho, não com a refeição inteira, a criar silêncios que ressoem mais alto que as palavras. Porque esse é o paradoxo mais lindo e cruel. Quanto menos ela tiver de você, mais ela vai precisar de você. Isso não é arrogância cega, isso não é manipulação calculada, isso é pura psicologia aplicada com maestria. E o homem que a domina não persegue como um predador desesperado. Atraia deixando ir, puxe deixando ir, conquiste retirando-se no momento perfeito. Você se lembra de quando era criança e queria aquele brinquedo que não podia ter? Como você queria com cada fibra do seu ser? E você se lembra do que aconteceu quando você finalmente conseguiu? Em 2 semanas foi esquecido num canto. Você é aquele brinquedo disponível, previsível e esquecível. O monstro é o brinquedo atrás do vidro, sempre visível, nunca totalmente alcançável. O desejo prospera na imprevisibilidade. O desejo, como qualquer impulso humano, intensifica-se quando a recompensa não é constante ou garantida. Se você está sempre disponível, se é sempre você quem inicia a intimidade, se está sempre disposto a agradar, sua recompensa perde valor. A maioria dos homens comete o erro de se tornarem constantes distribuidores de prazer, sem perceber que a disponibilidade excessiva mata o desejo. Maquiavel, mestre em usar a recompensa para manter a lealdade, ou, neste caso, o desejo, diria: os homens amam conforme sua conveniência, mas temem sua discrição.
Nesse contexto, o medo é o medo de não saber quando ou se essa recompensa, o seu desejo, retornará. Erro seu. Você se torna uma fonte inesgotável de atenção sexual, uma torneira que ela pode abrir à vontade. A solução maquiavélica. Gerencie sua recompensa de forma seletiva. Isto não significa posso negar-lhe sexo ou afeto. Significa que o acesso à sua intimidade, ao seu desejo, à sua energia sexual, não é um direito. É conquistado e deve ser mantido. Crie momentos de intensidade. Então ele dá um passo para trás com uma distância sutil. Deixe-me sentir sua falta. Deixe-o aguardar ansiosamente a próxima reunião. Não seja sempre aquele que inicia. Deixe ela perseguir você. Deixe-o sentir que precisa chamar sua atenção, que precisa lembrá-la porque ele te excita. Quando o desejo não é garantido, quando há bastante incerteza sobre quando e como a centelha retornará, ela investe mais em você. A mente dele fica obcecada em chamar sua atenção, em recuperar seu desejo. A escassez de recompensa ativa seu sistema de dopamina, criando um ciclo de desejo e satisfação que a mantém constantemente querendo mais de você. Você se torna o único homem que dá a ela aquela onda de dopamina que nunca se transforma em monotonia. Você já viu como ela se comporta com o homem que não responde imediatamente às suas mensagens? Como você verifica seu telefone obsessivamente? Como cada mensagem dele vale 100 suas? Não é que ele seja melhor que você, é que ele entende, consciente ou inconscientemente, que o desejo feminino opera na atenção e não na satisfação. Você elimina toda a atenção, responde em segundos, está sempre disponível. Você é uma torneira aberta de atenção e carinho. E então você se pergunta por que ele prefere morrer de sede a se afogar no seu oceano. Tome a iniciativa e intensifique a interação quando necessário, sem hesitações que o paralisem. Este é o momento da verdade em que a maioria dos homens falha miseravelmente, onde todos os pilares anteriores desabam se você não tiver coragem de agir. Você criou atração, construiu tensão emocional, jogou o jogo do desapego. Agora você precisa agir de forma decisiva. E é aqui que o medo aparece em toda a sua feiura. O medo da rejeição. O medo de estragar tudo o que você construiu. O medo de ser visto como invasivo ou inapropriado. Mas deixe-me contar um segredo que transformará sua perspectiva para sempre. As mulheres querem que você tome a iniciativa. Elas fantasiam sobre um homem que sabe o que quer e não tem medo de fazer isso sem se desculpar por sua masculinidade. Quase ninguém percebe isso, mas a hesitação mata mais oportunidades do que a própria rejeição. Quando sentir que é o momento certo, haja sem pedir permissão, sem perguntar se pode. Você lê seus sinais e avança com a confiança de quem entende a linguagem silenciosa do desejo. Pode ser segurar a mão dela enquanto caminha. Pode ser puxá-la para perto durante uma conversa. Pode ser aquele beijo no momento perfeito em que o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. A audácia calculada é o que separa os homens dos meninos que brincam de ser homens. É o que a faz mencionar você para os amigos no dia seguinte. É o que cria memórias poderosas que você não consegue esquecer, mesmo que queira. Agora eu sei o que você deve estar pensando e vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Isto não é manipulação no sentido tóxico da palavra, não é ser um idiota sem coração. Manipulação é quando você mente, trapaceia ou faz algo contra a vontade deles. O que estou ensinando a você é exatamente o oposto. Trata-se de ser autêntico em sua masculinidade. Compreender o que realmente cria atração e agir de acordo com esse entendimento. Pense comigo. Quando uma mulher se maquia, escolhe uma roupa linda, usa um perfume especial, ela está sendo manipuladora? Claro que não. Você está se apresentando da melhor maneira possível. Ela está usando ferramentas para se tornar mais atraente. É exatamente isso que você está fazendo. Usando ferramentas psicológicas para despertar atração genuína. Não se trata de enganar ninguém ou criar uma falsa personalidade. É ser a melhor versão de si mesmo, a mais autêntica e poderosa. E deixe-me contar uma coisa que poucos homens sabem. As mulheres querem ser seduzidas. Sonham com isso, leem livros sobre isso, assistem filmes sobre isso, mas querem ser seduzidas por um homem de verdade. Não por um cara inseguro que pede desculpas por existir. Não por um homem que tem medo da própria sombra. Querem sentir aquele frio na barriga, aquela tensão no ar, aquele jogo de olhares que diz mais de 1000 conversas vazias. E quando você domina o código secreto que estou lhe revelando, você se torna esse homem. Você se torna o cara que eles não conseguem tirar da cabeça, o mistério que os mantém acordados e pensando. Lembre-se daquela metáfora do xadrez que mencionei no início. Cada interação com uma mulher é um jogo,
E, embora a maioria dos homens jogue defensivamente com medo de perder a rainha, você estará 3 lances à frente. Você saberá quando avançar, quando recuar, quando sacrificar uma peça para vencer o jogo inteiro. E o mais importante, você jogará para ganhar, não para evitar perder. Há uma enorme diferença entre essas duas mentalidades. Jogar para não perder é o que o mantém na zona de amigos. É o que faz você ter medo de correr riscos. É o que deixa você paralisado pela inação. Jogar para vencer é assumir riscos calculados. É entender que algumas derrotas fazem parte do processo de aprendizagem. É saber que cada não te aproxima de um sim definitivo. Nietzsche gritou: "Deus está morto", mas esqueceu de acrescentar: "E com ele morreu o último homem que as mulheres poderiam respeitar". O monstro moderno não é o macho alfa da academia que confunde músculos com masculinidade. Isso é apenas mais um cordeiro disfarçado. O verdadeiro monstro é mais sutil, mais letal. Ele é o homem que pode destruir e escolhe construir, que pode ferir e escolhe curar. Mas ela sabe que ele poderia destruir. Esse poder latente é o que a excita. Por que você acha que as mulheres fantasiam sobre vampiros, gangsters, homens domesticados perigosos? Não é a violência que os atrai, é o poder contido. A fera que escolhe ser príncipe, mas que poderia se tornar uma fera novamente se a situação assim o exigisse. Você não tem uma fera. Você a matou anos atrás no altar do homem moderno e sensível. Você sacrificou isso para ser aceito, amado, validado. E com ela sua atração mais profunda morreu. Há um momento exato em que você perdeu. Um momento que você pode acompanhar se for honesto. O momento em que você deixou de ser amante dele e se tornou seu filho emocional. Foi quando começou a pedir permissão em vez de informá-lo sobre as decisões. Quando começou a perguntar: "Está tudo bem?" Em vez de dizer "eu vou", quando sua felicidade passou a depender do humor dele. As mulheres não querem filhos emocionais. Eles já estão fartos de produtos biológicos. Eles querem um pai em potencial de um homem, e não outro filho para cuidar. O monstro nunca pede permissão para ser ele mesmo. Informe, inclua, considere, mas nunca implore por aprovação. Sua vida é sua. Ela é bem-vinda para compartilhá-lo, não para controlá-lo. Agora vamos falar sobre algo crucial que a maioria ignora: o toque magnético. Isso não tem nada a ver com luxúria descontrolada. Não se trata de manipular ou forçar situações. Este é um ritual ancestral, uma linguagem primitiva que transcende as palavras. O toque é a linguagem mais antiga da humanidade, mais antiga que as palavras, mais profunda que a lógica. Ignora a mente e fala diretamente ao subconsciente, onde as decisões reais são tomadas. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Ela não sente atração pelo toque. Ela se sente atraída pela forma como tudo acontece, pelo seu timing perfeito, pelo seu ritmo, pela sua intenção clara. O toque certo na hora certa pode vincular uma memória ao seu corpo de uma forma que durará para sempre. Mas o toque errado, o apressado, o forçado, mata tudo instantaneamente. Como isso começa então? Não com audácia cega, mas com inocência calculada. Um leve toque em seu ombro enquanto você ri de algo que ele disse. Uma mão guiando-a gentilmente através de uma porta. Uma batida de palmas lenta e divertida que dura meio segundo a mais que o normal. Momentos que parecem naturais, mas que deixam uma marca indelével. Escala não pela pressão, mas pela presença. Você joga e depois retira. E essa retirada é tudo. Cria ausência e a ausência cria desejo. Isso é o que a maioria dos homens nunca entende. O toque não tem a ver com o contato, mas com o que acontece no momento seguinte. Porque quando você toca e para, o corpo dele sente o silêncio e começa a sentir sua falta antes que você vá embora. Este é o toque intermitente, o equivalente psicológico de um batimento cardíaco. Ligado, desligado, perto, longe, seguro, perigoso. Isso cria uma tensão que você não consegue nomear. Ele inunda seu sistema com oxitocina e dopamina, os mesmos produtos químicos que são liberados durante o prazer e a conexão. Mas você não está se conectando, está se gravando no sistema nervoso dele como uma marca que ele nunca poderá apagar. E aqui está o belo paradoxo. Quanto mais natural parece, mais poderoso se torna. Você não deve telegrafar a intenção, não deve hesitar. Você joga como um homem que já fez isso 1000 vezes, não porque está desesperado, mas porque está focado em si mesmo. Sua mão não pede permissão. Leia a reação dele. Se ele se inclinar em sua direção, você sabe disso. Se ele se aposentar, você se adapta, porque o toque masculino não é invasivo, é observador. Ouça com sua pele. E quando usado corretamente, faz com que ela sinta algo terrivelmente raro no mundo moderno:
Um homem que está no controle de si mesmo e ao mesmo tempo em sintonia com ela. Isso é magnético. É isso que a mantém acordada à noite, porque muito depois de as palavras serem esquecidas, ela se lembrará de como você a fez se sentir. Não em sua mente, em seu corpo. Há uma última arma que você precisa dominar, na qual a maioria dos homens nem pensa. A leitura fria. Não é mágica, é precisão. A arte silenciosa de ler o que ela quer antes mesmo de perceber, porque toda mulher deixa sinais sutis, não em suas palavras, mas em seus padrões. A maneira como ela se veste, ela vê a loucura da sua voz, o ritmo da sua caminhada, o que você posta online, onde você vai, o que você evita. Você não é mais apenas um homem. Você é um detetive emocional lendo nas entrelinhas, rastreando a energia por trás das palavras, sentindo os sinais que não diz em voz alta. Uma mulher usando joias chamativas e brilhantes grita por atenção. Ele quer os holofotes e a confirmação de que ainda entendeu. Uma mulher em tons sutis e elegantes é mais profunda, mais privada. Ela deseja ser compreendida, não apenas vista superficialmente. Observe a maneira como ele fala. Se ela fala rápido, gesticula amplamente, é espontânea, reativa, guiada pelo sentimento puro. Se ela fala devagar, com cuidado, ela é calculada, cautelosa, estratégica em todos os movimentos. E quando você ajusta sua energia para corresponder à natureza oculta dele, quando você reflete o que ele realmente precisa sem que ele lhe peça, você se torna irresistível porque não está oferecendo o que ele está conscientemente exigindo. Você está oferecendo aquilo que secretamente deseja receber. Esse é o verdadeiro poder, a compreensão de que todo ser humano anseia por algo que nem consegue articular. Mas aqui está a armadilha em que a maioria dos homens cai. Eles tentam fazer tudo instantaneamente. Empanturram-se de técnicas, forçam resultados, imitam, agem, encenam um roteiro que não é deles. Mas isso não é atuação, é a personificação da sua verdadeira natureza masculina. Então vá devagar. Comece com apenas um pilar. Aplique por uma semana até que se torne real, até que se torne parte de você. Depois outro e outro, até que o sistema não seja algo que você memoriza, mas algo que você é. Porque esse método sujo que estou lhe dando não tem a ver com transformá-lo em outra pessoa, mas com liberar o verdadeiro você. O alfa que a sociedade enterrou sob anos de vergonha, culpa e condicionamento, que fez você acreditar que sua masculinidade era algo pelo qual se desculpar. Acorde de uma vez por todas. O tempo está passando enquanto você fica ruminando, analisando demais todas as possibilidades. Outros homens já estão usando isso e obtendo resultados enquanto você fica observando, fica duvidando, fica se perguntando se isso realmente funciona. Você quer saber por que o monstro funciona? Porque não tenta funcionar. Não é uma estratégia, é uma consequência. Consequência de quê? Ser um homem que se respeita mais do que qualquer mulher, que valoriza o seu tempo, a sua energia, a sua atenção, como os recursos limitados que são. Você dá tudo isso como se fosse infinito, como se sua vida fosse durar 1000 anos, como se sua energia fosse se regenerar magicamente, como se sua dignidade não importasse. O monstro é mesquinho com o que importa e generoso com o que é superficial. Você é exatamente o oposto. Você dá sua alma por um sorriso e pechincha por centavos no jantar. Aristóteles disse: somos o que fazemos repetidamente. O que você fez repetidamente? Implore, implore, precise, ceda, finja. O que o monstro faz repetidamente? Conquiste, construa, destrua o que não serve mais. Siga em frente. Você não precisa de manual, não precisa de curso, não precisa de permissão. Você precisa se lembrar de quem você era antes de esquecer quem você é. Você precisa parar de perseguir mulheres e começar a perseguir a melhor versão de si mesmo. Você precisa entender que o monstro que eles desejam não é algo que você veste como disfarce. É algo que você libera por dentro. Sempre esteve lá, observando com fome. A questão não é se você pode se tornar ele. A questão é se você tem coragem de soltá-lo. O silêncio fala quando as palavras são silenciosas. Você sente isso? Aquele vazio que fica quando a ilusão se desvanece. Quando você entende que ele nunca te amou como você acreditava. Que tudo foi uma miragem construída a partir das suas próprias necessidades. Esse vazio é o seu primeiro passo em direção à liberdade. Esse vazio é a porta pela qual surgirá o monstro que você sempre foi. Pergunte a si mesmo: daqui a 5 anos você quer estar exatamente no mesmo lugar, com as mesmas frustrações silenciosas? Ver a mulher que você queria nos braços de um homem que sabia se mover,
Ou você quer ser o homem que não consegue esquecer? O homem que nunca implora? O homem que escolhe em vez de ser escolhido? Conhecimento sem ação está morto. Você pode consumir 100 vídeos, ler 100 livros, mas se não entrar no ringue, ficará preso, teoricamente, impotente para sempre. A maioria dos homens que ouvem isso não farão nada. Mas você não é a maioria dos homens. Se você quer fazer parte da elite que realmente domina o jogo, comente: eu sou o monstro que sempre quis ser livre. Essa é a senha que separa quem só fala de quem age. E lembre-se, quem não decide se libertar agora está condenado a implorar por amor para sempre.